Opa, pessoal, boa noite. Boa Boa noite. noite. Aqui quem fala é o Elder. Eu estou aqui com o Jaime, Jimmy Opa, bom aí? e o Franco. Opa, boa noite a todos. Aqui estamos nós. Aqui estamos nós num episódio meio feito às pressas aqui, porque a verdade é que o CLT não tem paz. Acho que todo mundo aqui concorda isso. E Sim, pior até eu que que sou vagabundo. O CLT não tem paz, então um dos poucos momentos que a gente tem aqui para estudar, a gente vai estudar e falar um monte de abobrinha juntos, né? E eu escolhi o episódio de hoje aqui do ArapuCast para ser sobre uma introdução, mais uma introdução sobre essa questão de figuras mitológicas, figuras curiosas ali das das crenças, religiões, seja qual for. E eu estava lendo a Bíblia, mais especificamente o livro de Jó, e quando eu terminei o livro de Jó, eu achei muito curioso que eu acabei no nas últimas partes do livro de Jó, nós temos a apresentação de duas criaturas. Na verdade, eu não me recordo, ao menos se a segunda foi citada outra vez, mas ao menos nós temos a apresentação aqui de criaturas. é, a descrição de criaturas que é difícil nós abordarmos como uma criatura existente, ao menos de fácil acesso. A forma que é descrita é claramente com uma grande licença poética, um grande uso de simbolismo que é feito. E a figura em questão que vamos abordar hoje é o Behemoth. Então eu vou ler aqui a passagem bíblica. Vou usar aqui uma tradução mesmo da Ave Maria, porque é algo que eu ainda estou estudando. Isso daqui é meio que um estudo colaborativo aqui de todos nós aqui, em cima do tópico de monstros colossais e como eles afetam a sociedade. Kaiju. É, Kaijus, pode colocar aí qualquer tipo de monstro gigante aí que você pensar. E vamos fazer um estudo sobre eles. Um estudo aqui bem descontraído. Bem, eu vou começar aqui lendo aqui. Abram aí no livro de Jó, capítulo 40, versículo 15. Vê Behemoth, que criei contigo, que nutre-se de erva como o boi. Sua força reside nos rins, seu vigor nos músculos do ventre. Levanta sua cauda como um cedro, os nervos de suas coxas são entrelaçados, seus ossos são como tubos de bronze e sua carcaça como barras de ferro. É obra-prima de Deus, foi criado como soberano de seus companheiros. As montanhas fornecem-lhe a pastagem e todos os animais dos campos divertem-se em volta dele. Deita-se sob o lótus, no esconderijo dos caniços e dos brejos. Os lotos cobrem-no com sua sombra, e o salgueiro da margem o cercam. Quando o rio transborda, ele não se assusta. Mesmo que o Jordão levantasse até a sua boca, ele ficaria tranquilo. Quem o seguraria pela frente e lhe furaria as ventas para nelas passar cordas? E bem, essa aqui é uma breve descrição do que seria o Behemoth. Ela é usada aqui, pensando aqui no livro de Jó. É um livro sobre, basicamente, alguém muito bom, que é jogado em um desafio muito forte, muito aterrorizante, que chega ao ponto de se desesperar. É, Além de outras passagens ali que nós podemos pensar em Jó. Mas falando sobre essa figura que é citada, e a pessoa que fala em questão é Deus, Deus fala para Jó sobre essa figura, o do Behemoth, nós vemos de forma inicial a descrição de uma criatura que é estranha, ao menos a nossa visão moderna. Eu não consigo, de forma, ao menos
rápida pensar em qual criatura se adequa a essa descrição. Porque a gente vê aqui no começo é dito que criei contigo. Se criei contigo, é difícil eu assumir que ela pode ser, por exemplo, uma espécie de demônio, como que acontece com Leviatã. Ou então, né, só para outro comparativo. Fale. Assim, um bicho que eu diria que dá para falar que é parecido ainda assim mitológico é, pelo menos pra mim, o Humbaba, sabe, do Gilgamesh lá, tal, que também é um... Que, Fale tipo, mais. porque um comparativo que pelo menos eu consigo ver, tipo assim, de padrão, sim, né, da época. Daí, assim, o que acontece? Peraí, eu tô só pegando aqui porque eu não tá preparado pra pegar. Peraí, Claro, aqui não tem preparação. sim. Cadê aqui? O Kumbaba, que né, ele é da Mesopotâmia, né, do Gilgamesh. Tipo, ele é o Gilgamesh e o Enkidu, eles vão atrás dele porque assim, eles já tem caçado todos os monstros, tem mais nada pra fazer, e vão atrás do último que faltava, pra fechar a temporada, né? Aí, e ele assim, o Behemoth, ele é uma descrição mais criatura, né? Tipo, animal, no caso dele. Enquanto o Umbaba, ele é mais um ogro, certo? Então, só que assim, assim, eu tô comparando ele pela época, assim, pelo... Você entendeu? Tipo, Sim. pelo contexto, né? Sim. Ele... Tipo, porque a descrição dele, ele é mais como, né, um homem-montanha, né? Ele é muito Perfeito. grande. Uhum. Ele tem 7 auras de poder, sabe? De conceito mesopotâmio, né? Sumérico lá de Certo. essas coisas assim. E né, ele tem esse negócio que ele, assim, ele se parece como um cadáver sem pele, tipo um corpo sem pele. Tipo, ele é bem conceitual, né? Tipo, É ele... sempre uma descrição. É, é além de uma figura colossal, né? É uma figura que ela tem uma aparência difícil da gente imaginar. Sim. Tanto que, né, ele... E, tipo, o Rumbaba diz que ele tem filhas, né? Tipo, ele é antropomórfico, né, no caso. Uhum. Então, assim, o... Tanto que, né, o Gilgamesh vence ele com um socão na cara. Certo. É modo totalmente anime, né? Todo mundo sabe. O cara deu aquele socão do One Punch Man, né? Mas é isso, tipo, ele é um bichão, né? Tipo, eles falam que a cara dele, né? Que o principal que tem na descrição é a cara dele, né? Que é como se fosse composta por intestino. Nossa, É. Porque assim, o resto do corpo, é essa que eu tava procurando. Porque assim, o resto do corpo não dá pra ser muita coisa. Sabe? Só falta que, né, ele é um gigante da Montanha dos Cedros e por aí vai, né? Só que tem escultura do Humbaba, né? Que daí, né, as que sobrou, quando mostra ele, a cabeça dele é como se fosse de intestino, cobrindo o corpo da cabeça dele. Ou sendo a cabeça dele, sabe? até porque o intestino já é algo meio complexo. Tipo, Eu vou mandar aqui no são chat. várias coisas, né? São várias coisas não, são como que eu poderia dizer? É como se fosse, como por exemplo, você imagina diversas minhocas, tá ligado? Você pega um Então. bolo de minhocas, é aquela figura meio distorcida, cada uma coisa olhando pra uma coisa, fazendo uma coisa, é meio que isso, né, também o estômago. E, Então. e até, Mas é isso, tipo, isso quer dizer, tipo, eu não consigo comparar com
com o Behemoth é o Enkidu. Porque quando você começa a analisar pelo período, não vai ter outro bichão desse jeito, sabe? Tipo, Sim. porque, né, o livro de Jó, ele não bate, por exemplo, com coisa da Grécia, sabe? Não, porque tá longe, não tá tão junto assim, sabe? Tipo, tudo que você sabe, entendeu? Tipo, não tá comparado tipo um Minotauro da vida, sabe? Tem quanto é que também o tamanho não bate, sabe? Tipo, na Grécia não tem bichão tão grande. Por isso que dizer. Aham, é que até tem. Assim, a gente. É que existe alguns problemas. Por exemplo, Sim, o não, que isso eu. que eu digo. Eu vou mandar É, aqui no chat os manda links aí, manda do. aí. Tá no... E tu, Franco, o que tu acha aí agora? Não... Essa última parte que o Jaime falou sobre localidade, né? Não tem nada parecido com em relação à Grécia. Muito interessante, porque no artigo que eu li a Aí respeito eu mandei. fala sobre possíveis seres similares em outras regiões. Na Mesopotâmia, né? O relato da epopeia de Gilgamesh, na mitologia egípcia, no zoroastrismo, no hinduísmo, fala de algum ser, né, que é bem similar com o Birmu. Eu achei interessante essa parte. Ah, é verdade, o Enkidu também, o Enkidu não, né? O Gilgamesh, ele luta contra também um touro gigante também. Exato, o touro do céu. Que tem esse comparativo também. Eu tinha esquecido dele. E nessas outras mitologias, todos falam sobre um touro. Na mitologia egípcia, o touro lá, se eu não me engano, ele é associado à fertilidade. E tem o nome de uma deusa lá, que é a manifestação de uma deusa lá, uma coisa assim. No zoroastrismo, o nome do touro, deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar. É Gavizirá. É um boi divino no zoroastrismo. Representa o touro eterno e primordial criado por Ahura Mazda para combater as forças de Angra Mainyu, o espírito destrutivo. Embora não seja diretamente análogo ao Vermouth, ele compartilha o tema de um touro divino associado à ordem cósmica. E deixa eu ver, no hinduísmo se chama Nandi. Nandi é um touro sagrado e montaria do deus Shiva da mitologia hindu. Nandi é frequentemente retratado como símbolo de força, virilidade e lealdade. Embora não seja uma figura caótica ou monstruosa, Nandi tem significado cultural e religioso. Então, assim, são animais assim de grande estatura que é retratado em outras regiões do mundo antigo, possivelmente na mesma época que o livro de Jó foi escrito. Pergunta, rapidão. Alô? Alô? Foi. Pergunta. Tem. Essa é uma coisa que assim, eu realmente não deixa passar, né? Hum. Tem uma estimativa de quando foi escrito o livro de Jó? Porque ele, né, ele não entra muito no padrão da Bíblia, né? Ele é Ele, diferente. o que acontece com o livro de Jó aqui, primeiramente, é que ele é um daqueles tipos de texto que se adequam a qualquer momento. Uhum. Então, pode, assim, ele, ele é um daqueles textos. Ele vem bem depois ali do, da questão dos, dos macabeus, da questão persa, sabe? Uhum. Ele já, ao menos a forma que ele tá posicionado é ali, mas não é porque a forma que ele tá posicionada é. Na verdade, eu errei aqui, né? Ele vem antes dos macabeus aí, mas ele. É. Mas a forma que tá posicionada meio que não importa na Bíblia, porque às vezes tem alguns livros que eles se passam antes ou depois, né? De algum evento. Não necessariamente uma ordem cronológica, apesar no Antigo Testamento tem uma série ali de ordens cronológicas de como as coisas acontecem. Mas voltando.
O livro de Jó, você vai ver algumas pessoas ali associando ali ao século entre, né? Tipo, o século VIII antes de Cristo, ou até o quarto antes de Cristo, mas assim, é difícil saber no fim do dia. Uhum. E uma coisa que eu acho muito interessante, primeira, sobre a questão do Behemoth, é que, pra ser honesto, não tem nenhum momento em que fale que é uma criatura gigante. Hum. Ele fala, na realidade, o que a gente supõe que seja uma criatura gigante ou colossal, é quando é citado aqui no versículo 20: as montanhas fornecem a pastagem e todos os animais do campo divertem-se em volta dele. Bem, Não, se você comparar, né? Pode ser só um elefante, por exemplo, né? é que Tipo, o problema o problema que eu caio muito com o Behemoth, que eu fiquei muito pensativo, é, primeiro, um elefante não dá pra ser porque ele não come as ervas como o boi. é verdade. Esse Tem a tipo, a questão do Behemoth. Ele não come as ervas como o boi. E aí entra o rinoceronte. Putz, poderia ser um rinoceronte, mas tem um problema. Quando ele fala no versículo 22: os lotos cobrem-no com sua sombra e os salgueiros da margem o cercam. Cara, o rinoceronte, até onde eu sei, ele não se adequa muito a essa questão, né? O Lotus cobre-no com sua sombra e os salgueiros da margem o céu, que é mais uma criatura de brejo, né? Então, Que aí já lembra mais o hipopótamo. sim. E beleza, faria sentido, mas aí cai naquela questão anterior: as montanhas fornecem a pastagem. E ele também não come como boi. Tipo, é uma criatura muito forte, é uma criatura, como diz aqui, né, com ossos de bronze, de metais. E curioso, é curioso essa citação, até porque ela só aparece uma vez na Bíblia. Se a gente exclui ali o livro de Enoque e outros livros ali, só aparece uma vez esse nome, Behemoth. E o que é tão A Bíblia, né, eu não manjo, mas sim, hum, ela não é famosa por criatura e coisa tão coisada assim, sabe? Padrão da sim, época, né? Tipo, ela não. Tipo, de todas as coisas que tem, essa não é uma dessas, sabe? Tipo, que exato. foda. Exato, é isso que deixa, isso que intriga mais, porque a Bíblia você vai ver mesmo que você veja a citação de, é como, por exemplo, é como o rosto de um leão, não quer dizer nem que é um rosto de leão, tipo, sabe? Você vê mais essas Então, coisas mais simbólicas que são claramente simbólicas. sim. Ou então aqui mesmo, como diz o Behemoth, come como boi. É, só que o Behemoth, por que ele traz tantas questões aqui? Detalhe, esse aqui no livro de Jó aqui é citado tanto o Behemoth quanto o Leviatã. O Behemoth, ele é escrito em letra maiúscula. Se ele é escrito em letra maiúscula, significa que é uma criatura de nome próprio, como por exemplo leão, hipopótamo, sabe? Sim. É algo concreto, né? É algo concreto, não é porque, por exemplo, o que acontece? A tradução de Behemoth seria algo como, eu não tenho hebraico aí desenvolvido, mas seria algo como grandes Mas bestas, o. né? Vou fazer o roll aqui de hebraico. Seria algo como grandes bestas. Uhum. É, E nesse significado a gente pode incluir todos os mamíferos que vivem na Terra, mas em um sentido estrito é mais voltado para quadrúpedes domesticados em geral. No geral, principalmente esse Bihem, tá ligado? Uhum. Bihem é usado, por exemplo, para essas criaturas de pasto, como bois, etc. É, Porque, e. assim, Hum, se a gente viajar um pouco, né? uhum. Tem muita criatura da época da Era do Gelo que os humanos conviveram, tipo mamute, por exemplo, né? Que, sim, talvez tenha um comparativo que a gente não tem nem como saber. Tipo, Exata. Cara, caraca, é uma boa comparação agora que você fez, viu? Eu vou ser bem eu não, honesto. porque, Essa assim, aqui por exemplo, foi mitada. aí, ó, Manda.
Porque, tipo, tá, o Leviatã, ele tem como que eu posso dizer? Ele tem um caráter É, demoníaco, né? Ele é meio cramunhão. ele é demoníaco, né? Tipo, ele é um coisão do mal, certo? Sim. Agora, o Behemoth, que nem você falou, criatura domesticada, ele passa, ele é só um bicho grande, né? É, tem outras. A gente pode. Depois eu trabalho umas questões simbólicas, mas é isso aí. Mas você entendeu? Tipo, não, Assim, ele sim. não tem. Tipo, você não vê, o Behemoth e tal coisa, no mesmo sentido do Leviatã, Sim, o sabe? Leviatã, ele sempre é citado ele é citado como o grande inimigo diversas Sim. vezes. Então, e o Leviatã e o Behemoth não, né? Tanto Sim, que eu não assisti os filmes do Godzilla Legendary, mas lá o Behemoth, ele é só um mamute gigante do bem, sabe? Que cuida da sim. floresta e tal. Só que daí, o que acontece? Pode ser, assim, se a gente for no caminho da criptozoologia, né? Uhum. O Behemoth, ele pode ser uma criatura que existiu naquele período, certo? Tipo, porque daí a gente meio que não tem uma noção até Qual hoje, foi né? Porque, escrito? sabe, porque assim, para criar fóssil não é tão fácil, certo? Tipo, a gente tem fóssil de mamute congelado porque tá congelado, certo? Sim, sim, Agora, naquela região do livro de Jó, né, que para todos os sentidos é Oriente Médio, né? sim, Tipo, vamos arredondar ali, sim. certo? Não tem como sobrar um bicho congelado naqueles cantos, certo? Seria difícil. Então, todos esses negócios de tradição oral, sabe, todo esse tipo de coisa, E pode até ser, porque. Fale, perdão. só para terminar, pode ser que houve uma criatura, tipo um mamute, certo? Tipo, alguma coisa da megafauna, sabe? Um mamute, porque esse gigante, Sim, sim. pensa que se quiser, que viveu naquela região, foi domesticado, né? Foi, sabe, assim, tratou ali cada fazenda, sabe, esse tipo de coisa, né? Tipo, Uhum, não tinha predador, porque não era muito grande e tal. Mas o tempo foi mudando, né? uhum, Foi mudando o clima no geral, virou. Né? Que era uma região deserta, né? Tipo, tem desertificação, né? Tipo, um lugar complicado, né? Tipo, não é um lugar fresco, né? uhum, E os bichos da megafauna, o principal problema para ter sumido foi por conta mais da temperatura, né? Porque a uhum. megafauna se desenvolveu na área do gelo, passou a área do gelo, não tinha mais como viver, né? Sim. Então, pode ser que era um bicho de uma comunidade pequena, mas não tinha tanto, não se produzia muito. Foi passando o tempo, foram morrendo e não tem fóssil porque não é um lugar que teve como criar um fóssil, sabe? Sim, pode ser, pode ser. É uma E boa suposição, pra ser honesto. então, tipo, dá pra ir por esse caminho. De Eu que. gostei. Gostei dessa abordagem. É, O que Porque assim, que eu nem você falou, foi criado, tipo, tá como se fosse criado por Deus. Certo? sim, ele. Não é sobrenatural, não é Tipo, a tão frase eu cabuloso, criei sabe? junto com você, pelo menos dá, pelo menos me indica, eu posso estar enganado, né? Que é uma criatura que foi criada mais ou menos naquele momento ali da criação, tipo, não anterior, não foi, por exemplo, um anjo ou um anjo caído ali, que é uma coisa anterior, né? Mas o Franco quer falar aí. Manda aí, assim, Franco. outro animal que me vem em mente, por estar próximo da área, seria os bisão, né? O bisonte europeu, que tem alguns que são enormes, né? Ou tinha, né? Enormes. Pode ser que seja algum remanescente dessa área, da Europa, um bisão, que é muito mais do que um boi, é normal, possa ter estado naquelas áreas, né? Olha, é uma suposição, porque assim, o que acontece. Vamos explicar um pouco como que é essa cena da apresentação do Behemoth. Deus chega pra Jó, depois que Jó, né, está ali no seu momento sendo provado. E aí e aí no finalzinho ele mostra ali pra ele essas criaturas. Tem até uma parte aqui de São Gregório que eu vou falar. E aí ele mostra essas criaturas pra Jó.
Tipo, não é dito assim como ele mostrou. Tipo, se ele foi, carregou o joia e falou, ó, dá uma olhada aqui nessa criatura. Aquilo, Mas pós do PowerPoint. Sabe? isso, mas Deus mostrou, olha, Jó, tá vendo essa É, criatura aqui? botou Assim, passou é um especial Discovery. Animal Planet. isso. Tipo, é pra mostrar pra Jó, pô, não, relaxa, eu tô contigo, mesmo diante dos maiores desafios, dessas criaturas tão temidas. E é isso, né? É isso que é mostrado o Behemoth. Mas o curioso é que, tipo, e o Leviatã, né? Só que isso que não sai da minha cabeça, o Behemoth só é citado uma vez e é muito misterioso. Ele vem, é colocado esse mistério. É o Boba Fett da Bíblia. E vai embora, e é isso. Leviatã, beleza, mas, pô. Manda aí, Franco. Esse era o animal que mais me fez pensar. É uma boa. Rena é difícil, não tem, acho que rena não tem como ser, Não, mas acho que acho que um animal que conseguiria migrar bem nessas regiões seria um bovino, tipo um bisonte azul. Apesar de que o bisão azul, ele é mais situado ao norte, né? É o mas que a, eu acho que eles a- compraram congelado, tal, hum. fizeram uma sopa, uma coisa assim. Talvez é que a gente não precisa se limitar à questão do Oriente Médio, porque se foi Deus mostrando, tipo, ele Então. pode só ter Tem, demonstrado, tipo, olha isso aqui na América do Norte, aqui eu não sei nem quem nem sabe o que é América do Norte. tem essa visão, É, verdade. pode ser, tipo, Então, essa. também, por isso que sim, né? Novamente, nos do Godzilla Legendary colocaram Mamute, né? Aham, eu posso estar enganado. Mas se eu não me engano, o livro de Jó, se eu fosse colocar ele ao momento que ele se passa, é quando Israel já se estabeleceu. Então, provavelmente, provavelmente, tá? Eu posso estar enganado, a gente pode estar falando de algo da Idade do Bronze. Uhum. E não seria impossível, porque a gente lembra ali que a Bíblia se trata, Não, por mas exemplo. assim, eu não sei se vocês já Hum, viram, hum, mas tem uma pintura romana, tipo em fresco, assim, que mostra sendo do Egito, certo? uhum. E no Egito, eles mostram, tipo, um tipo de bicho no Rio Nilo que ninguém Oxi. sabe o que é. Acho que foi um bicho. Eu vou falar o nome aqui, mas não é. Calma aí. Eu É um sei o bicho que você tá falando. É um esquisito, bicho com bico, sabe? que parece tipo um. Que fica no meio do lago, assim, sabe, do rio. Que é Uhum. tudo esquisito porque ele não tem um comparativo moderno. Sim, que tá num afresco. Acho que é grego até, não sei nem se é. Não, É romano, é o romano. Chifres. É o Chifres. É o chifres, porque, tipo, não dá pra falar que o pintor fez só com o comparativo errado, porque os outros bichos estão certinhos. É só ele que tá Hum. esquisito. Então, tipo, e isso não é tão longe, é tempo de Roma, sabe? Exatamente. E toda essa questão aí da megafauna e essas criaturas que, assim, A gente, podem como eu ter. falei, Vão tá no limite, né? a gente não sabe quanto tempo durou essa escatura, porque não tem fóssil de tudo. E E também, tipo. seguindo, Fale, Fran. desculpa, e seguindo por essa onda da África, tem até uma história de um animal de grande porte que vivia em um rio do Congo, né? Que ele, quando ele entrava na água, ele praticamente represava uma certa área do rio. É, o É nome uma era Calebembe? isso, é esse nome mesmo. É, esse eu acho que é um ponto mais atual, né? Mais moderno, mas pode ser que seja de repente seja até um bicho que foi descrito aí nesse afresco grego, né? Não, Parente, mas o alguma chifre tá pequenininho. Ele é pequenininho. É que por exemplo, a gente pode pensar até no animal de Sete, né? Que é outra coisa meio misteriosa. Porque o animal de Sete. Porque assim, Hum, o chifre, só pra terminar, pelo que dá pra ver da pintura, ele não deve ser maior que o javali, sabe assim? Tipo, é. ele é pequenininho. Você até se admira como é que uma coisa desse tá viva, Então, né? Ele é esquisitinho. Com todo respeito, o chifre. é o ornitorrinco do Egito. É,
Uma coisa curiosa é que São Gregório, no livro Moralia, que na verdade aqui é, é um livro que ele expõe ali essa questão sobre uma análise do livro de Jó. E lá ali no, no volume 3, na sexta parte, mais especificamente o que seria o volume 23, São Gregório apresenta ele como o antigo inimigo. Então é assumido que Behemoth possa ser um demônio mesmo, né? Ou é Uhum. um demônio, na verdade é colocado, né? Ele diz aqui no texto, em uma das partes. Os orgulhosos se tornam tanto mais devotados ao antigo inimigo que é descrito pela voz do Senhor sob o nome de Behemoth. Quanto mais se enchem de orgulho interiormente com os sucessos desta vida, pois seu orgulho aumenta com sua distinção, mas com seu orgulho se acrescentam os cuidados à mente. Os cuidados, a mente se distrai de um lado para o outro, porque seus desejos também aumentam junto com suas posses. E quando eles produzem pensamentos inumeráveis, como o feno do campo, alimentam a fome desta besta, deste Behemoth, com esses pensamentos, como se fosse o alimento pelo qual ele ansiava. Daí agora se dizer corretamente, as montanhas lhe produzem erva. Isso é legal. Isso é legal. É uma questão simbólica, porque grandes homens na Bíblia são ditos como montanhas. Terra, né, é muito associado ao homem. Então, toda vez, por exemplo, quando você vê, fulano vai mover montanhas, se eu não me engano, eu já não vou me lembrar aqui qual parte da Bíblia fala, mas eu posso até estar enganado aí. Se alguém souber aí do que eu tô falando, comenta aí, galera. Tem uma parte da Bíblia que fala que alguém vai lançar uma grande montanha ao mar. Só que o que é uma grande montanha? Uma grande montanha é um grande homem. Então um homem é tipo montanha, sabe? É tipo, o cara é o águia, é o Sim. Shed. O Júlio, grande homem. Isso. Então, o Behemoth, ele pode ser colocado com essa visão demoníaca. E eu vou ser honesto, elas também podem ser uma junção de duas coisas. Sim. Porque não necessariamente uma figura demoníaca ela tem que assumir uma imagem distorcida, estranha. Ele pode assumir uma figura de algo que realmente existe. Uhum. É, Aquele o que caso clássico do cachorro preto também, né? Tipo, Exatamente isso que eu pensei. Exatamente isso que eu pensei. E talvez até a gente poderia estar falando de alguma coisa desse pique, tá ligado? Mesmo que sim, seja uma viagem muito grande. o boi da cara preta. Um boi da cara preta, literalmente, né? O boi bumbá ali. A gente ainda vai fazer um episódio sobre Dom Sebastião virando boizão. Sim, ele voltará. E é curioso, curioso. Fale, fale. Que era poucas para Dom Sebastião. Sim. Essa é a posição oficial sobre Dom Sebastião. Vamos lá. O que mais acontece? Essa questão do Behemoth, a gente pode também colocar que, assim, mesmo que essa criatura sendo descrita dessa forma simbológica, ela não vai estar fora da realidade. Porque assim como o leão é símbolo de coragem, esse Behemoth é símbolo daquilo que se alimenta da montanha, que se alimenta de grandes homens, e esses grandes homens geram esses pensamentos, esses desvaneios e acabam alimentando essa criatura, né? Algum comentário, Franco? Não, no momento só tô ouvindo mesmo. Mas Mas bem, manda. futuramente eu vou comentar alguma coisa. Ahn, ahn, eu também queria comentar sobre essa questão ali de grandes criaturas
na nossa cultura atual, né? A gente tem o Godzilla. E como já me falou, a gente teve uma citação do próprio Behemoth no Godzilla, né? Atual, é que assim, eu não assisti Hum. os Legendary. Eu só sei Uhum. por cima mesmo. Mas eu sei que, né, tem o Behemoth, e ainda que no Legendary ele mora no Brasil. Uhum. Diga de passagem. É... Mas é isso, tipo, ele é só um bichão que, né, um mamute gigante, basicamente. Uhum. Um mamute gigante que sabe, é de floresta, sabe? Ele meio que protetor floresta, assim, sabe? Sim. Ele é de boa, Godzilla, sabe? Os dois são de boa. Uhum. Sobre a questão de monstros gigantes no Japão, o que você teria a dizer aí, Jaime? Então, o que tem da da cultura deles, assim, que já é clássico, né? Tem os Oni, né? Que são um ogro, né? Tipo, Uhum. tem tem alguns deuses, né? Vai ter, né, alguns monstros assim. Tem aquele, eu não vou lembrar, não é Orochi, mas é. Peraí, eu tô só anotando o nome do filme que tem, que, que é uma. Não, acho que é Yamato, alguma coisa, que daí seria um. É mitológico, né? Aqui, achei. Cadê aqui? O nome do bicho é o. Deixa eu achar aqui. O dragão. Yamato no Orochi, isso. Os dois. Cadê aqui? Yamato no Orochi. Yamato no Orochi, isso. Aqui, ó. Yamato no Orochi é uma criatura da mitologia japonesa que possuía 8 cabeças, 8 caudas e olhos vermelhos. Tinha musgo e árvore em suas costas. Era tão grande que ocupava 8 vales e 8 picos. Anualmente, Orochi exigia o sacrifício de 8 virgens. Um dia, uma das 8 virgens exigidas era amada de Susanoo, que, revoltado com isso, matou o temível dragão. Tipo, Cara, é muito eu. curioso o que você falou. Então. Com outra coisa que eu tô lendo aqui de São Gregório, né? Porque quando ele dá uma explicada melhor sobre essa questão do que é as ervas, né, produzidas na montanha, ele coloca que esses pensamentos que são produzidos é pensamento de luxúria. E uma coisa que é verdade é que quase, pelo menos quase todos que eu me lembro de mitos de gigantes são associados à luxúria, Sim. a questões luxuriosas. Se você pensa assim no ogro mesmo medieval e toda a visão não medieval assim eu digo, mas europeu, né? A questão do ogro, dessas criaturas medievais, eles são claramente criaturas luxuriosas. Sim. De capturar a princesa, eu já não sei dizer na Grécia, em primeira mão assim pensando, né, sem ter uma consulta rápida. Se, Eu acho que na Grécia era mais a questão dos deuses mesmo. O Minotauro. é porque Minotauro, o ótimo. Minotauro pode ser uma associação, uma grande criatura. Inclusive, caraca, boa, Jaime, porque o Minotauro ainda tem essa questão de ser literalmente um boi, né? Que come ervas. Que o boi naturalmente come ervas, então, tipo, tem uma associação ali próxima. Isso comba, de certa forma, com a associação do franco de uma criatura ali, um grande bovino, né? Não necessariamente um boi, mas um grande. Pode ser um grande touro selvagem, né? O que Essa eu, imagem. Hum, eu pensei o seguinte, quando você estava lendo aí sobre São Gregório, né? uhum, É, muitos trechos da Bíblia é tratado como parábola, né? Tipo assim, ele usa coisas, situações do dia a dia para tentar explicar algo de uma natureza maior. Por exemplo, talvez o Behemoth ele seja uma maneira de que Deus está tentando utilizar
para que Jó pudesse entender sobre o poder de criação dele. Tipo assim, ó, depois se você puder reler a parte lá onde ele fala sobre a pastagem, a montanha e tal, são coisas que tá ali no dia a dia. Tipo assim, ó, é como se Deus estivesse mostrando para ele, assim, aqui é uma parte do meu poder de criação. Assim, eu posso fazer coisas grandiosas que talvez a sua mente humana não consiga entender ou distinguir, né? Tanto que isso é um enigma para a gente até os dias atuais, né? Sobre o quão grande é o poder de criação. É um paralelo que eu pensei aqui em relação a esse livro de São Gregório. De fato, isso também tá dentro do livro de Jó, porque o livro de Jó é uma dos pontos ali, porque, tipo, Deus mostrando, olha só o meu poder, tipo, eu consigo criar um ser, tipo, como o Behemoth, querendo ou não, eu criei ele, né, o E Behemoth foi criado, o Leviatã também, né, olha essas criaturas titânicas e que me servem. Então, pode ser. Uma parte aqui, né, do livro também que ele fala pois os homens orgulhosos do mundo produzem erva para este Behemoth, porque o alimentam com aquilo que praticam perversamente. Eles produzem ervas para este Behemoth, porque lhes oferecem seus prazeres instáveis e traiçoeiros. Pois os homens, diz o apóstolo, serão amantes de si mesmos. E ele resumiu a descrição deles dizendo: mais amante dos prazeres do que é de Deus. O que é então essas ervas da montanha, senão um prazer instável que é gerado do coração dos orgulhosos? Pois não desprezassem a Deus em seu orgulho, jamais cometeriam tantas luxúrias, lúbrica, em sua lasciva erva da qual este Behemoth sem dúvida se alimenta. Porque ao ansiar neles pelo castigo da morte eterna, é mimado com seus maus hábitos. De certa forma, também pensando, a montanha se associa muito com a questão do melancólico, né? Daquele que se fecha em si mesmo. Uhum. E o Behemoth lembra bastante isso, apesar de que, pensando aqui agora, eu posso estar enganado, porque ele depois fala, todos os animais do campo vão brincar lá. Mas a própria figura mesmo do Behemoth, se a gente parar pra pensar, ainda assim é uma figura meio melancólica, porque além dele ser citado sozinho, né? Então é o Behemoth. Peraí, ó, isso é uma coisa. Você falou. Hum. O criador do Godzilla, Hum, o. Não o Tsuburaya, o Ishiro Honda, é isso? O Ishiro Honda, a visão dele pros kaiju é a seguinte: ele fala, monstros são seres trágicos. Kaijus, né, no caso. Kaijus são seres trágicos. Eles nasceram muito altos, muito fortes, muito pesados. Eles não são mal por escolha. Essa é a tragédia deles. Tipo, eles só cara, isso é têm. muito bom. Caraca. Tipo, a visão que ele tem dos kaiju é essa. Eles são É, grandes. eles Eles não são. têm culpa de ser grande. Uhum. Porque você Isso. pega. Foi. Né? Hum, Porque assim, boa parte dos kaiju em Ultraman, né, que é do Tsuburaya e tal, eles, tipo, obviamente, porque né, vai ter vários tipos de coisas, de situação, mas no geral, os kaiju, eles são igual a situação de um tigre atacou a aldeia. O ideal é que o tigre só volta pra floresta, certo? Mas, se ele começou a atacar a pessoa e destruir coisa, não vai ter jeito, certo? sim. E essa é a visão da maioria das situações dos kaiju. Tipo, o bicho, ou ele foi acordado, né, no sono dele das profundezas, ou ele caiu na terra, sabe? Ou ele errou o caminho dos túneis e saiu pra cima. E daí disso começa a situação. Certo? Ou saiu do fundo do mar, sabe? Tipo, a boa parte das vezes o kaiju não tá sendo mal porque sim, sabe? Ah, eu vou causar e destruir tudo. Não. Eles só estão ali.
sabe? Tanto que geralmente as forças de defesa, né, o próprio Ultraman mesmo, né? A forma de combate começa lutando só com agarrão, certo? Só pra Sim. dar aquela segurada, e quando ele vê que o bicho não vai parar, que não vai ter jeito, daí ele finaliza. Porque. E tanto que, né, depois, né, o Tsuburai até fala que o gemido do Ultraman na luta, né, é ele se comunicando com os Kaiju, na língua deles. Hum, E assim, óbvio, alguns é mal, é verdade, alguns tá realmente querendo quebrar coisa, destruir, matar gente e tal, mas boa parte tá perdido. isso é interessante quando a gente trata realmente desse simbolismo do gigante, né? Uma Manda. coisa, né, porque, né, no Ultraman Ace, os Kaiju são os Yapu. E daí por quê? Porque eles são feitos especificamente para causar destruição. Eles não têm outra coisa na cabeça além de destruição. Certo? Porque eles são criados por os alienígenas e tal, enfim. Mas fora isso, todo Kaiju tem a chance de, não redenção, mas de só ir embora e não mexer mais com a pessoa. Sabe? Justo. Uhum. É isso, tipo. Porque, né, eles não têm culpa de ser gigante. Sabe? Eles só são gigante. Sim, eu acho que isso é bem produtivo, né? Porque, de fato, essas criaturas gigantes, elas têm esse pensamento meio melancólico. Até essa questão aqui dos animais, eu pensei, né? Mas como que ela poderia ser uma criatura melancólica se todos os animais do campo brincam nela? E olha só o que é respondido aqui por São Gregório, né? Ele diz que é, todos os animais do campo brincam em volta dele, pois, como os orgulhosos, não ignoram a maldade em seu pensamento, não há animal do campo que não se sacie com a erva desta montanha. Pois, mesmo que em algum momento evitem a concupiscência da carne, cometem o pecado da concupiscência interior, vangloriando-se de sua própria castidade. Caraca, essa é curioso Cara, realmente essa imagem do gigante, porque você acredita hum, que essa que você acabou de falar, hum, a frase no final, hum. eu catei uma parecida no Dow ontem. Olha só. Eu vou achar, eu não lembro qual que era, porque eu peguei aleatório. Deixa só eu pegar e eu continuar então lendo. Se algum momento não se apegam cobiçosamente a nada que não seja deles, que não estão de forma alguma livres da sedução da avareza, pois embora não sejam ávidos por nada, esforçam-se para obter elogios por sua paciência dos aplausos humanos. As montanhas, portanto, produzem grama para este Behemoth, e todos os animais do campo brincam ali, porque todo espírito maligno se alimenta com maior liberdade no coração do orgulhoso, na proporção em que todo pecado é gerado pelo orgulho. Mas já ouvimos de que Behemoth se alimenta, é do que Behemoth se alimenta. Precisamos agora ouvir onde ele repousa. Enquanto isso, por meio de seu desejo maligno, segue-se. Ele dorme à sombra no esconderijo dos juncos em lugares úmidos. Eu vou parar por aqui, pelo menos por hoje, de ler, né, essa questão do Gregório Magno, de São Gregório Magno. É, porque, e depois nas outras a gente pode continuar, né? Quando a gente continuar pensando nessa questão dos monstros gigantes. Hum, Eu achei um texto aqui, um parágrafo aqui interessante aqui. hum. O birro pode ser uma representação do caos e da natureza. Algumas interpretações veem birro como uma representação simbólica do caos ou da natureza indomável. Neste contexto, a criatura personifica as forças selvagens e incontroláveis presentes no mundo, contrastando com a ordem e o controle firmados por Deus. Ele pega bem aquela parte do como é que é o nome? Furar as narinas com estacas, né? Que é a parte que é, tipo, eles Que falam, né? Quem vai furar a narina dele pra domar ele, como se ele fosse um cavalo, né? O que já é estranho, né? Como domar um.
uma criatura pelo nariz, pelo menos eu pensando, apesar que não é narina, é ventas, eu acho que usa, né? É. Apesar que, E outra coisa interessante é que, pelo menos quando eu li a Bíblia em algumas partes, nos textos antigos, fala muito sobre bestas feras, né? Só em que que eles sentido? não dão Hum. nome, mas falam sobre bestas feras. Eu não sei se é em Daniel que fala, ou sobre Davi, onde fala sobre atirar as bestas feras. O que seriam essas bestas feras? Assim, Esse. não fala Hum. sobre se é um leão, se é animais felinos ou jacarés, crocodilos, mas falam em bestas feras. Ou será que eles tentaram, é, tipo assim, o escritor tentou usar o termo assim, esses animais selvagens, né, que são incontroláveis, né, em um contexto só. E será que o Beaver seria uma besta fera? Eu não sei direito sobre essa parte ali, não me recordo direito do livro de Daniel pessoalmente falando. Eu, Apesar da gente. eu sei que o Antigo Testamento fala, em alguns textos fala sobre bestas feras. É, existem algum. Eu não me recordo de nada do tipo, pelo menos. Talvez Ah, a versão da Bíblia que eu li, que colocou jogar as bestas ah, feras. pera. Eu acho que eu sei qual é. Porque é citado até nessa questão aqui de São Gregório Magno, é citado também essa questão de. Por exemplo, quando ele fala as feras brincam em volta dele, é essa citação que você falou. Provavelmente Ah, é a citação. De bestas feras. Bestas feras, no caso, é sempre utilizado essas criaturas que são os leões, né? Tigres e criaturas no geral ali que. E também demônios, né? No caso, num sentido ruim do símbolo. É, ele é uma dessas bestas feras? Cara, é. Eu acho que é justo a gente colocar ele desse ponto, né? Porque ele é uma criatura que está aí, mas ele simboliza toda essa questão do homem orgulhoso, do homem que se deixa levar pela sua própria concupiscência, pelos seus próprios desejos carnais, e acaba virando Behemoth, né? Eu não terminei de ler o livro. É, E sobre a parte ali que você citou, é, nessa questão. Calma aí, só um segundo. que essa parte sobre das forças, o caos e da ordem, é interessante que coloca ele em paralelo com o Leviatã, né? É como se mostrasse a dualidade, onde um um poder está na terra e outro poder está no mar, né? Eu acho que É, não de certa forma uma dualidade, porque se a gente assume que que eles são seres contrários, por exemplo, isso é assumir a questão do livro de Enoque, se eu não me engano, né, quando eles são citados lá. No livro de Enoque, eles são claramente rivais, né, são duas criaturas rivais. Não lembro agora se é o livro de Enoque, posso estar enganado. Mas eles são citados só como criaturas. Eles não são necessariamente inimigos, não soldados, eles são criaturas, animais. Fale, Jaime. Eu achei essa citação que você falou, né, da castidade e tal. Eu catei uma aqui no Vazio Perfeito do Liesi, né? É do taoísmo, né? Hum, Ó, eu não é uma linha. Posso falar? pode. Aqui, ó. Yang Zhu diz: Boi não era absolutamente livre de desejos. Ele era excessivamente orgulhoso de sua castidade. E, em razão disso, findou seus dias morrendo de fome. Da mesma maneira, Zanji não era absolutamente livre de paixões. Ele era excessivamente orgulhoso de sua lealdade e por isso arruinou seus descendentes. Ao considerarem a castidade e a lealdade como virtudes morais, eles se equivocaram e cometeram excessos. Isso é curioso, de fato, porque isso cai ali nessa questão, e até pensando aqui, voltando nessa questão até do. Fale. Tem a outra parecida daí agora é no Dow, né? Que é o que? É o 38.
A suprema virtude não exibe virtude, e por isso possui virtude. A ínfima virtude não se desapega da virtude, e por isso carece de virtude. E nessa linha, sabe? Uhum. Tipo, daqui. Sim, Por isso, eu vou pular um pouco, mas é. Por isso, perdendo seu dal, surge a virtude, perdendo essa virtude, surge a benevolência, perdendo essa benevolência, surge a retidão, perdendo a retidão, surge o rito. Assim, o rito dissolvendo a lealdade e a confiança é o início da desordem. É o saber imaturo, sendo mela flor do dal, o início da estupidez. Por isso, o grande homem se alicerça no que é denso e não no dissolvido. Habita no fruto, não na flor, portanto afasta aquilo e alcança isso. muito bom, E, muito bom. então, tá aí. É, eu acho que tem a ver, até pensando novamente no Minotauro, ele tem essa questão, não necessariamente. Tá na mesma linha, sabe? Sim, mas tá mesmo na mesma linha. A gente consegue ver, tipo, de ver ali o que é esse símbolo dessa grande criatura. É uma grande criatura melancólica, eu acho que seria justo a gente dizer que, tipo, as figuras de grandes criaturas é algo melancólico. Até porque se você olhar, elas sempre lutam meio que sozinhas, né? Ou com poucas. é, Pensando agora mais na cultura, né? Cultura pop. Essas É. figuras Bom, você gigantes. pega o King Kong. O King Kong é só ele é o único King Kong. Sim, ele é o único King Kong. E eles são muito associados. Outra Pode falar. coisa, o povo da Ilha da Caveira sacrifica gente, especialmente mulher, pra ele. Sim. E mais um ponto aí pra essa questão ali dessa visão aí de castidade, luxúria, né? Ser tanto, tipo, um quanto o outro. Tipo, o cara que é o luxurioso ali, o demais, e o cara que é o que se vangloria. Ah, eu sou extremamente casto, olhe pra mim. É um símbolo curioso. E quanto mais eu penso, mais ele se desdobra na figura. Vou dar outro pra você. Que eu revi hoje, no. Acho que mandaram no zap. Aqui. É que eu realmente queria ter lido mais a questão de São Gregório. Essa linha também. Essa aqui é só pela contrair. Hum. Mandei no bate-papo. Da Ah. castidade. Ok, ok. É, Bem, é isso. Alguém quer fazer os últimos comentários? Para mim, esse assunto ficou bem explicado, onde usou a interpretação que a gente tem de um animal real, mas é interpretativo, onde pode ser como posso dizer, Símbolo apenas. é um símbolo da Do virtude poder. do homem, né? Tipo Se assim, isso. o que pode vangloriar por fazer algo demais, quer dizer, se vangloriando por fazer algo demais, entre os dois lados, né? No sentido da castidade aí, onde um se vangloria por ser casto, o exemplo que foi citado, e outro por não ser assim. Então, tipo assim, daí é a montanha onde o Behemoth se esconde, né? Uhum. Eu acho que é importante isso porque a gente meio que, dando aqui esse brainstorm aqui, a gente meio que compreendeu um pouco melhor sobre esse símbolo do Kaiju, né? Sobre o que é esse símbolo de uma criatura grande e como ele é usado na nossa figura ali, nos nossos mitos, no cinema, em tudo, né? E como esse símbolo pode ser usado. Bem, muito E legal, Audrey. até questão para nós mesmos, tirando dessa ideia de cajus, igual aquela expressão, né? Para quando um doido encontra um maluco, eles se resolvem, Uhum. tipo, assim, como posso dizer, como duas naturezas iguais, né? Por exemplo, o Godzilla encontrando o King Kong.
Uhum. Os dois estão vamos falar assim, são grandes, estão no mesmo patamar. Então, quando essas duas naturezas se encontram, se juntam, aí é onde que, tipo assim, os dois, cara, tá faltando Eu algumas acho que eu acho que eu gostei, eu entendi. Na verdade, Franco, eu acho que isso é digno de um próximo episódio. Até desse tópico mesmo, a gente pode, tipo, ficar dando umas loucuradas aí nesse tópico. E o próximo tópico sobre essas figuras bi-mortes, né? é, a gente pode até chamar essas figuras de bi-mortes, de certa forma. acho que o Uhum. Falar que, sobre o que simboliza o eu, combate, né, entre essas criaturas. o que eu quis dizer Hum, é o seguinte, na hum, questão da natureza humana, por exemplo, aquela pessoa que você acha maluca. Ah, esse uhum. cara é maluco, a gente não vai se envolver com ele. Porque, Só assim, que, uma coisa, agora eu lembrei, você falou isso do combate, tu pode terminar, Franco, eu já... Opa, lembrei um negócio. como Não, pode terminar, eu vou achar uma imagem aqui, daí eu emendo com o negócio rapidão. a questão do caju a visão que eu quis trazer para o lado humano. O cajus tipo assim, briga de gente grande, tipo assim, eles estão em outro patamar. Sim. Mesma coisa a questão da mente humana, por exemplo, um cara difícil de lidar se encontra com outro difícil de lidar. Ali vai ter um embate entre os dois, né? Tipo assim, um pode ser ferido e o outro despedaçado, entendeu? Esse é um paralelo que eu quis trazer para esse lado do caju. Tipo assim, coisas que estão entre nós, não que os cajus estejam entre nós, mas no sentido de, tipo assim, situação que está Situações entre de nós, grandes esportes, tipo, de grande esporte que está entre nós e acontece no nosso dia a dia, velho. Tipo, uma pessoa que, como eu comentei antes, difícil de lidar, encontrar outra pessoa e aí pode dar merda, entendeu? acho que é justo, eu acho que pode ser É, até o próximo tópico. é algo simples, mas está em nós, assim, na nossa sociedade. Gostei. Não, o que eu ia falar, né, só pra fechar esse canto, essa situação, né, que o Franco falou da luta de gigantes, né? Sim, Uma coisa que. Pera, outra coisa que eu lembrei, tem aquele pintor, o Goya. E assim, as artes dele, tá certo, muita coisa daqueles que ele foi pago pra fazer e tal, só que, né, quem conhece a arte do Goya, acho que o Oder sabe quem é, né? Foi o Goya. Eu conheço ele. Tem alguns filmes napoleônicos que eu tenho assistido dele. Então, ele tem umas artes, assim, muito boas, sabe? Assim, ele realmente tem aquele. O espírito do pensamento espanhol daquela época, né? Do. Aquela época do final de 1800, né? Tipo, final de 1700, começo de 1800, né? Toda aquela monte de guerra, sim, aquela coisa toda, certo? E ele tem um quadro que é um gigante lutando. Interessante. E o Goya é bem melancólico. São artes Então, bem melancólicas. não, porque ó, eu mandei aqui no chat, ó, porque é as pessoas fugindo, certo? Uhum. E o gigante ali, sabe? O gigante tá brigando com alguma coisa. Sim. E tipo, tipo, parece cena de qualquer filme de Kaiju ou série, Attack on sabe quando começa Titan. a fugir? Né? Então, quando o Godzilla tá atacando e as pessoas estão escapando, Sim. é a mesma vibe. Num quadro de 1800, sabe? É o mesmo sentimento. Sim, é a mesma coisa. Eu acho que é um símbolo interessante pra gente explorar. Esse episódio foi mais um brainstorm, né, pra gente. Porque até eu tava precisando de ajuda ali pra definir o caminhar dessa pauta. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso brainstorm aí de Behemoths. E até a próxima, pessoal. Opa, até. valeu, pessoal, até a próxima.